Durante o processo de autoconhecimento, durante o processo de transformação e de evolução, as pessoas elas caem em uma armadilha muito grande e acabam desistindo desse processo, que é o seguinte. Então as pessoas elas acabam quando elas estão buscando a evolução, as melhorias, a transformação, a pessoa acaba começando a ter hábitos diferentes, a comportamentos diferentes. Então, de verdade, vivendo toda essa mudança, toda essa organização interna que vai gerando aqui do lado de fora comportamentos completamente diferentes. Só que a pessoa cai em algo que é se projetar como uma pessoa o quê? Perfeita. Uma pessoa altamente perfeita que nunca mais vai errar e nunca mais vai falhar. E isso não é uma verdade. Ainda que a gente esteja num processo de evolução, num processo de transformação, num processo de organização interna, num processo de mudanças de paradigmas mentais, de construção de amor próprio, de autoestima, ainda assim a gente vai cair algumas vezes em erros, em falhas. Por quê? Porque a gente é ser humano. A gente tem lados e virtudes, mas a gente tem alguns lados também que precisam ser aperfeiçoados, que precisam ser melhorados. Só que muita gente, quando começa no autoconhecimento, ignora. Começa a ignorar esse lado que precisa ser altamente lapidado e eu fico aqui, só com a minha idealização de ser humano evoluído, de ser humano perfeito. E daí, quando essa pessoa ela falha e em grandes casos a pessoa ela comete um erro, comete uma falha ainda muito maior do que antes do processo de transformação. Então, quando ela erra, quando ela falha, o que ela faz? Ela se pune. Ela fica, meu Deus, eu fui capaz de cometer esse erro. Realmente, eu não estou mudando nada, eu não estou me transformando nada. Eu sou uma fraude, eu sou uma mentira. Eu achei que eu estivesse num processo de evolução grande, mas não estou nada. Aí vem aquele ego, né? O ego começa a falar com a pessoa, tá vendo? Você estava achando que você estava arrasando, você estava achando que você estava abafando, mas você não está nada, você é uma mentira, não. Você não dá conta de nada, não. Você não mudou em nada. Você continua sendo a mesma pessoa. E daí a pessoa, ela invalida tudo que ela construiu. Tudo que ela fez lá atrás. Às vezes, até então, ela tinha tido vários comportamentos assertivos diante daquele momento ali, daquela cena que no hoje ela falhou. Mas ela não consegue perceber. Por quê? Porque o ego, ele fala muito mais alto. Essa idealização da pessoa perfeita, ela fala muito mais alto. Então, a pessoa, ela fica num senso de culpa e de não valor tão grande que ela não consegue perceber. Então, eu quero fazer um convite que toda vez, porventura, você errar, você falhar, porque vai acontecer, porque nós somos seres humanos e seres humanos falham, erram, você vai sair dessa cena e vai começar a olhar essa cena do lado de fora, como se fosse uma outra pessoa. Então, você vai olhar e vai começar a trazer à sua memória todos os pontos de melhoria que você teve. Quantas vezes você acertou? Porque quando você percebe isso, você consegue perceber até um contraste, porque o erro, a falha, ele até teve um contraste diante de tantos acertos. Você até assustou, foi até um grande susto para você. Por quê? Porque na verdade você tem tido vários e vários e vários e vários acertos. Então o interessante é que você faça essa observação, você se olhe do lado de fora, consiga perceber todos os seus acertos, que são os seus pontos de transformação, são os seus pontos de organização interna e de melhoria, porque assim você vai começar a se sentir mais confortável dentro daquela situação, vai começar a conseguir a se acolher muito melhor e o melhor de tudo, vai começar a usar aquele ponto, aquele erro para se melhorar ainda mais, porque você vai começar a perceber, peraí, por que eu falhei? Por que eu errei? Será que eu dei aquele grito com os meus filhos e perdi a total paciência com eles?
porque naquele dia eu tive vários gatilhos emocionais e não consegui perceber. Naquele dia eu não almocei, não estava bem, não comi nada e estava de jejum até um certo horário. Naquele dia não pratiquei atividade física. Naquele dia não tive um momento de conexão comigo mesmo. Então, todas as minhas emoções estavam exaltadas dentro de mim e eu fui pegando aquelas emoções ao invés de abraçá-las, ao invés de acolhê-las, de perceber que elas estão ali, né? E eu costumo dizer que elas ficam igual pipoca dentro de uma panela de pressão ali dentro de nós, ponto para explodir, a ponto de explodir a qualquer momento. Então, quando a gente começa a olhar essa falha nesse sentido, procurando entender para o quê? Para um ponto de melhoria, para um ponto de lapidação, porque quando vir novamente talvez gatilhos parecidos e começa a surgir dentro de você talvez aquele nervosismo, aquela impaciência, você, opa, já eu vou explodir. Então, preciso fazer alguma coisa para poder me sentir melhor, para poder não descontar isso nas pessoas, para poder talvez não cometer esse erro. Então, a gente precisa olhar os nossos erros, as nossas falhas como ponto de observação, para que a gente consiga perceber pontos o quê? De melhorias. Porque o processo da gente aqui na Terra é o quê? É a evolução, né? Nós somos seres espirituais, estamos aqui em um corpo físico justamente para evoluir, justamente para melhorar. Só que isso não significa dizer que a gente não vai errar e que a gente não vai falhar. E quando a gente entra no processo de transformação do autoconhecimento, a gente acaba caindo nessa armadilha. Se idealiza muito perfeito e no dia que eu erro, que eu falho, ou no dia que eu não me sinto muito bem, o dia que o resultado não é aquele que eu esperava, eu me vejo sem valor e eu invalido tudo que eu fiz e todas as minhas vitórias naquele sentido. Que daqui pra frente vocês comecem a se perceber para não cair nessa armadilha, porque toda vez que você cai nessa armadilha, pode ser que você desista do seu processo de melhoria, desista do seu processo de evolução, porque o ego, ele fala muito alto, o ego, ele começa a te falar ali no seu ouvido que você não é bom o suficiente, que você nunca vai ser, que você nunca vai conseguir, que você é uma fraude, que você é uma mentira, e você acaba caindo e acaba o quê? Se desinteressando por continuar nesse processo de melhoria, esse processo de organização interna, nesse processo de ser uma pessoa cada vez melhor. Então, compartilhem esse vídeo com outras pessoas, curte, se inscreve no canal, ativa o sininho, tem um vídeo aqui do canal, comenta e beijo para vocês e até o próximo vídeo.